Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a vontade de Deus quanto à prosperidade. E nós vamos abrir a palavra de Deus na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Você pode estar se perguntando como é que nós determinamos a vontade de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é a sua vontade. Logo, a primeira coisa que devemos estabelecer é o que a Bíblia diz com relação, por exemplo, à prosperidade. A passagem que eu acabei de ler foi escrita aos cristãos do Novo Testamento, ou seja, ela foi escrita para você e para mim. Ela nos diz que Deus quer que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, bem como bem vá a nossa alma. Sabemos que é importante ter saúde. É difícil servirmos a Deus com eficácia se estamos aprisionados por doenças e enfermidades. Deus quer que sejamos curados e tenhamos saúde a fim de poder lhe servir mais efetivamente. Da mesma forma, Ele deseja que prosperemos. Quando somos prósperos, podemos fazer mais pelo reino de Deus e com mais eficiência. Em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo escreveu aos coríntios acerca das finanças. Em particular, ele os estimulou, falando sobre a oferta e as bênçãos de Deus que viriam a quem ofertasse. No mesmo capítulo, ele fez uma declaração importante. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. É 2 Coríntios 8, versículo 9. A prosperidade, na verdade, é uma bênção redentora. Jesus comprou a nossa prosperidade e a providenciou em nossa redenção. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Muitos acham que isso significa que Jesus se fez espiritualmente pobre para que fôssemos espiritualmente ricos. Contudo, no contexto, tal declaração se refere às finanças. O capítulo inteiro enfoca as bênçãos materiais. Jesus não foi materialmente pobre quando esteve na terra. Jesus não foi espiritualmente pobre quando esteve na terra. Um homem espiritualmente pobre não poderia curar os enfermos e expulsar os demônios. Jesus se fez pobre fisicamente ao morrer na cruz. Ele foi despojado de todas as suas possessões terrenas naquele momento. Até mesmo as suas vestes foram-lhe tiradas e os soldados as disputaram. Jesus se fez pobre naquele momento, como nosso substituto, a fim de nos redimir da pobreza. Isso está afirmado claramente em Gálatas, capítulo 3, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Versículos 13 e 14 do capítulo 3 de Gálatas. Essa passagem afirma que Jesus se fez maldição por nós. Jesus se pendurou na cruz, sendo nosso substituto, como eu disse. Mas por que ele agiu assim? Para nos resgatar da maldição da lei. A maldição da lei, ela está descrita em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15. E parte dessa maldição é a pobreza. Repetidas vezes, Deus declara que quando a maldição da lei recai sobre a pessoa,
ela empobrece e tem necessidade. Mais especificamente, ela afirma que os seus campos não produzirão e o seu negócio fracassará. No entanto, essa passagem de Gálatas nos diz que Cristo nos resgatou dessa maldição. Isso significa que não temos mais de ser pobres. Deus não quer que sejamos pobres ou que venhamos empobrecer. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. A definição da palavra rico é ter uma provisão completa. Isso não significa necessariamente que seremos todos milionários, embora isso seja possível. Isso significa que teremos uma provisão total, uma provisão completa. Deus prometeu essas coisas. Jesus nos resgatou da maldição da lei, para que as bênçãos de Abraão pudessem recair sobre nós. Em outras palavras, Abraão foi rico. A Bíblia fala, Gênesis 3, versículos 1 e 2. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. A bênção de Abraão é a bênção da prosperidade financeira. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que pudéssemos receber essas bênçãos, bênçãos de prosperidade. A palavra de Deus também nos diz que as bênçãos de Abraão recaíram sobre o seu filho Isaque, e ele também enriqueceu. Isaque herdou a riqueza, mas começou a continuar a prosperar, até se tornar, como diz a Bíblia, riquíssimo. Precisamos entender que a prosperidade é progressiva. Isaque começou a prosperar e então continuou prosperando até se tornar muito próspero. Estamos todos em lugares diferentes na caminhada da prosperidade, mas o plano de Deus é que cada um de nós continue prosperando. Deus é um Deus de crescimento. O crescimento das ovelhas, das vacas e dos servos de Isaque foi tão numeroso que até mesmo provocou a inveja por parte dos seus inimigos. Ele era próspero por causa da bênção do seu pai Abraão. O filho de Isaque, Jacó, também foi rico. Jacó, como sabemos, era neto de Abraão, e a bênção de Abraão passou para ele também. A seguinte passagem fala sobre Jacó. Gênesis, capítulo 30, versículo 43, e diz assim: E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. A Bíblia não diz que Jacó herdou a sua riqueza, mas que ele herdou a bênção de Abraão. A habilidade de prosperar recaiu sobre ele. Quando Jacó teve que fugir do seu irmão Esaú, ele atravessou o Jordão, com apenas as roupas em suas costas e o cajado em sua mão. Quando retornou 20 anos mais tarde, proclamou que se tinha tornado em 2 bandos. Isso está lá no versículo 10 de Gênesis 32. Ele experimentou um grande crescimento por causa da bênção de Abraão e da sua aliança com Deus. A bênção de Abraão passou para a sua descendência, inclusive você e eu. Gálatas 3:29 diz: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você pertence a Cristo, faz parte da descendência de Abraão e é herdeiro ou herdeira conforme a promessa. A justiça, a autoridade e a habilidade de prosperar recaíram sobre você. Deus quer que os seus filhos e as suas filhas prosperem. A prosperidade é a vontade de Deus. E à medida que continuamos a examinar as passagens, uma coisa ficará totalmente óbvia e clara. A Bíblia ensina que seguir a Deus e viver para Deus
trarão prosperidade. Veja, por exemplo, que lá em Josué 1:8 fala exatamente isso. Deus fala a Josué que se ele meditar na sua palavra, verá como aplicá-la em sua vida. Então será um agente dessa palavra. E nós, quando meditamos na palavra de Deus, podemos perceber como aplicá-la no nosso viver. Somente quando somos agentes da palavra, ela é efetiva em nossas vidas. Ouvir simplesmente não é o suficiente. Praticar a palavra é o que conta. Essa passagem continua a dizer que quando praticamos a palavra de Deus, ou seja, quando a colocamos em ação e seguimos os princípios de Deus, faremos o nosso caminho próspero. Deus quer que você tenha sucesso em tudo que fizer e que prospere, repito mais uma vez, em todas as áreas da sua vida. Nós sabemos que também a palavra de Deus nos diz que Deus nos dará força para adquirirmos poder. Ela não diz que Ele derramará o poder sobre nós automaticamente, mas que nos dará a habilidade e o vigor para conquistar poder. E isto é conseguido quando seguimos os seus princípios e praticamos as suas palavras. Ou seja, quando somos obedientes a Deus. Se fizermos isto, podemos esperar a prosperidade. Sendo assim, concluímos que a prosperidade é a vontade de Deus. Se seguir a Deus faz com que prosperemos e Ele é o que nos dá força para adquirirmos poder, é da sua vontade que verdadeiramente prosperemos. Se Jesus se fez pobre para que pudéssemos ser ricos, é da sua vontade também que prosperemos. Se Jesus nos resgatou da maldição da miséria para que pudéssemos ter a bênção de Abraão, é da sua vontade que prosperemos. Mas por que Deus faria tudo isto e nos providenciaria prosperidade para depois dizer que não é da sua vontade que prosperemos? Não, meu irmão, não, minha irmã, é da vontade de Deus que prosperemos. Ele deseja que prosperemos. Se não tirarmos proveito disso e desenvolvermos a atitude de prosperidade dentro de nós, sabe o que acontece? Estaremos desperdiçando o que Jesus fez por nós. Sabe por quê? Porque Ele pagou um alto preço por toda a humanidade, a fim de nos redimir dos pecados, curar as nossas doenças e permitir que venhamos prosperar. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você, se gostou dessa mensagem, deixar o seu like aqui no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você quiser enviar a sua mensagem com pedido de oração, o telefone é o seguinte: 0 operadora 11 9 4229 5533. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E tenho certeza que você não vai ser apenas ouvinte, mas vai ser praticante da palavra. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.